Boa tarde, pessoal. Vamos para mais uma aula. Agora é sobre expressões algébricas, né? Transformar uma expressão algébrica em uma expressão numérica, entre outras coisas. Vamos lá. Temos aí a historinha, né? O uso de letras para representar números, certo? Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles, né, 384 a 322 a.C., e Euclides, século III a.C., foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego de letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem amplamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stiefel, 1486 a 1567, ano da morte, e aos italianos Girolamo Cardano e Raffaele Bombelli. Bombelli é autor de uma obra de notável interesse, né, intitulada Le Álgebra, e publicada em 1572. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Vetier, que introduziu o uso sistemático das letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. E tá aí, vamos pensar um pouco, né? A área do retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, né? Ele deu o exemplo aí na letra A, se eu tenho 3 de um lado, 3 do outro, né? São lados iguais, então basta multiplicar 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado, beleza. Do retângulo, né? No retângulo, eu sei que os lados são diferentes, então multiplico comprimento vezes largura, A vezes B, então fica AB. Né? Já está trabalhando a letra aí. E na letra C, temos 2x vezes y. Então, fica 2xy. Das expressões que você escreveu para representar as áreas das figuras, quais foram escritas usando-se apenas os números? Apenas o número foi a letra A. Representando números e letras, foi a letra C, né? Teve o 2, que multiplicou o x, e o y. Então, foi a letra C que utilizou de números e letras. E apenas letras foi a letra B, né? Observando as expressões matemáticas a seguir, temos aí na A apenas uma expressão numérica, porque apresenta apenas números, né? São chamados de termos independentes, nesse caso aí. Os termos independentes são 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Todos eles são termos independentes. Já na letra B, temos apenas expressões algébrica. Expressão algébrica é aquela que possui letras. Não é? Então, nesse caso aqui, temos uma expressão algébrica. Nesse caso da letra C também, é uma expressão algébrica e ela é composta de números, né, termos independentes, e também aqueles dependentes da letra. Né? Ele depende, o 3 depende do x ao quadrado, e o 2 também depende de y. E o 4, ele é um termo independente, não apresenta letra, termo independente. Então, essa é uma expressão também algébrica, porque possui nessa expressão variáveis, tá certo? Letras.
Na letra D, nós temos apenas a expressão numérica, certo? Então, já foi explicado aí qual a diferença, né, que você pode observar entre elas. Né? A A e a letra D são expressões numéricas, enquanto a B e a C são algébricas, certo? O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética. Assim, x ao quadrado indica o quadrado de um número. 4 vezes o x, né? 4x indica o quadruplo de um número desconhecido. E c dividido por 2 significa a metade de um valor desconhecido. Então, da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais C é a mesma coisa, né? A propriedade comutativa aí representa a soma. O A menos B representa a diferença. O A vezes o B é o produto, né? O A dividido por B em forma de fração. Esse B tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então, todas essas ideias aí com variáveis. E aí tem o exercício, A1 e A2, né? Você vai representar essas ideias aí, já estão vendo aqui as respostas, né? Quero que vocês façam essa 1 e 2 na página 99. Agora vamos para outro livro aqui. Mesma ideia, mesma situação, tá certo? Temos aí a introdução do conteúdo, expressões numéricas apresentam apenas números, expressões algébricas apresentam número e letra. Alguns têm termo independente, no caso da B e da C, termos independentes, né, no caso 1 e o 9, e os termos dependentes, né, que é o número que depende da letra. Ele é chamado de coeficiente, e o X e o A é a parte literal, né? No caso, coeficiente variável, certo? Então, termo algébrico. Termo algébrico esse é um termo algébrico. Esse também é um termo algébrico com seu sinal, certo? E aqui também é um termo, só que esse termo, ele é um termo independente. Então, termo algébrico, 2x menos 4x, não é? Nesse termo algébrico, 2x, sabemos que o 2 ele é coeficiente, e o x é minha letra variável incógnita, certo? Isso a gente já viu em outros anos atrás. Então, temos algumas ideias aqui, ó. Para obter o valor numérico de uma expressão algébrica, você deve proceder do seguinte modo: substituir as variáveis pelos números dados, né? E efetuar as operações indicadas obedecendo a seguinte ordem. As operações maiores, né? Potenciação, radiciação, divisão e multiplicação, adição e subtração. É importante, né? Convém utilizar parêntese quando substituímos letras por números negativos, né? Porque não pode ficar dois sinais juntos. Por exemplo, se eu tenho na expressão lá 2x, certo? E o valor do meu x, eu digo na questão, o x admitindo o valor de menos 3. Né? Eu quero o valor dessa expressão aqui, sabendo que o x é menos 3. Aí o que você vai fazer? 2 multiplicar por menos 3. Aí o que diz a ideia? Convém utilizar parêntese quando o número ele é negativo. Por quê? Recai nessa ideia, bem que não pode ter essa multiplicação aqui, o sinal de multiplicar, com o sinal de menos juntos. Né? Então, por isso, você coloca
através de uma associação. Parênteses, colchete ou chaves. Mais usual, parêntese, né? Aí, nesse caso, na multiplicação, o 2 é positivo, né? Mais 2 vezes menos 3, sinal diferente dá menos. 2 vezes 3, 6. Menos 6 é a nossa resposta. Só uma explicação a respeito do parênteses aí, certo? Aí no exemplo, ele diz para calcular o valor numérico dessa expressão, sabendo que o x é 5 e o a vale menos 4. Aí você substitui, representando aqui 2x mais 3a, você vai repetir o 2, que é o coeficiente de x, você repete na frente, 2, multiplica pelo valor de x. O valor de x, ele disse que era quanto? 5. Então vale 5. Você sabe que entre o coeficiente e a letra tem o sinal de multiplicação. 2 vezes 5. Mais, tá aqui o mais, representa mais, o 3, vezes o valor de A, que é menos 4. Né? Aí se tornou uma expressão numérica, tornando a expressão algébrica. Substituindo as letras pelos seus devidos valores, calculando, você obtém o resultado aí, menos 2. Mesma coisa no exemplo 2, a letra está ao quadrado, o x vale quanto? 5. Ao substituir 5 elevado ao quadrado, está aqui ele, menos o 7, que vai multiplicar o valor de x, que é 5, menos 7 vezes o valor de x, que é 5, sinalzinho de mais, repetir lá na frente, mais o y vale menos 1. Como não pode ficar o mais e o menos junto, bota dentro do parêntese. E aí torna a equação, a expressão algébrica em uma expressão numérica. Substituindo aí, eleva-se ao quadrado 5, dá 25. Esse menos do 7 está multiplicando o 5 aqui. No caso, você faz o jogo de sinal. Menos e mais vai dar menos, né? O 5 é positivo, ó. Menos e mais. Né? Sinais diferentes dá menos. 5 vezes 7. 5 vezes 7 são 35. Esse sinal de mais não vai atrapalhar o sinal que está dentro do parênteses. Já posso eliminar o parêntese. Então, fica menos 1. 25... Não é? Vou repetir que ele é positivo. Vou agrupar esses dois, não é? Que são negativos. Ó. Mesmo sinal, repete o sinal e junta. 35, menos 35 com menos 1 dá menos 36. Maior módulo é o de 36, fica o sinal dele, que é menos, e faz a subtração. Um sinal diferente subtrai. 36 menos 25 dá menos 11. Essa é a nossa solução do exemplo 2. Tem outro exemplo aí na forma de fração. Ao substituir as letras pelos seus devidos valores, vai ter o A valendo menos 1 e o M valendo 3. Então, substitui. O 2, vou repetir, o 2, está aqui ele. Entre o 2 e o A tem multiplicação, está aqui o sinal. O A vale menos 1, então vou botar dentro do parênteses, porque não pode ficar o sinal de vezes e o menos junto. Bota dentro do parênteses. O mais eu vou repetir. E o M vale 3 positivo, está aqui ele. O A vale menos 1 e o M vale 3. Né? Então tá aí, somando. Então 2 vezes menos 1, 2 vezes menos 1 é menos 2. Mais 3 está aqui ele. E embaixo ficou, elimina o parênteses, fica menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3. Maior módulo permanece positivo, mais 3, tiro 2, fica 1. E embaixo, 3 menos 1 dá 2. Sinal de cima positivo, sinal de baixo, maior módulo, ganhou também, que foi o mais. Mais e mais dá mais. Por isso, tornou positivo. Sempre você tem que julgar o sinal de cima com o sinal de baixo. Aqui foi positivo. E embaixo também foi positivo. Mais e mais é mais. Por isso, na divisão, sinais iguais, positivo. Por isso, não precisou colocar o sinal aí positivo. Quarto exemplo aí, calcular o valor numérico dessa expressão, sabendo que o A é uma fração, 2/3, e B é uma fração negativa, menos 1/2. Ao substituir, vamos repetir o 7, sinalzinho de mais,
O valor de A é positivo, está aqui, 2/3. Menos, eu vou botar o menos, ó, que é da... Cuidado com o sinal da expressão algébrica. Esse menos é da expressão, está aqui, menos. E o B, o valor de B, admite o valor negativo, menos 1/2, certo? -1/2, então você bota dentro do parêntese. Lembrando mais uma vez, esse menos é da expressão, tá aqui ele, e o B é negativo, -1/2. Muito cuidado nessa hora. Aí, substituindo, vamos ter 7 mais 2/3, repetir. Esse menos, ele inverte o de dentro. Se está negativo, passa a ser positivo, daqui ele. 1/2. Nesse caso, o MMC de 2, de 3 e de 1, né? O 7 é inteiro, então tem 1 embaixo. Então, o MMC, 2 dá por 2 que dá 1, 3 dá por 3 que dá 1. Então, os fatores foi 2 e 3, né? Você fatorou 2 e fatorou 3. 2 é por 2 e o 3 não é. Então, repete o 3, a vírgulazinha. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, entre 3 e 1 é o próprio 3, né? O 1 só baixa porque já chegou no estado final, que é 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, quando chega tudo em 1, morreu a fatoração. E aí é só multiplicar os fatores. 2 vezes 3, 6. Nosso MMC é 6. Pega-se o MMC e divide por cada denominador e o resultado vai multiplicando. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 7, 42. Sinalzinho do meio, mais. 6 dividido por 3 vai dar 2. 2 vezes 2 é 4. Sinalzinho do meio, mais. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Somando tudo isso aqui, vai ficar sobre 6. 42 mais 4, 46. 46 com 3, 49. Esse é o nosso resultado. Acredito que não dá para simplificar. 9 e 4 são 13. Não dá para simplificar tudo por 3. E nem por 2, porque esse é ímpar e esse é par. Então, nossa resolução é uma fração aí irredutível. Temos aí esse exercício, tá certo? Exercício aí. E eu vou cobrar ele na próxima aula. Certo? Vou querer até a... fazer até a 5, certo? Então, no caso aí, faz a 1, tá? Toda vez que tiver muitas questões, sempre vocês fazem ABC. A1 você faz ABC. A2 você faz ABC. A3 já está ABC. A4 resolve. E A5 faz a A e a B. Certo, pessoal? Isso nesse livro. No outro, eu quero esse exercício aqui, o 1 e o 2. Ok? Até mais.